Assim que você terminar de assistir essas aulas, assistir o curso, você vai enviar uma mensagem para mim e eu vou te ajudar na prática. Você vai ganhar uma sessão comigo aonde eu vou analisar a sua personalidade, você vai entender exatamente quem você vai passar a ter clareza de quem você é, e aí você vai perceber que vai mudar muitas coisas, a forma como você se observa, a forma como você encara os seus objetivos, vai ficar muito mais fácil quando você conseguir entender realmente quem você é e você conseguir ter essa clareza. E aí eu vou te ajudar na prática. A gente vai passar os seus objetivos para um papel, para um caderno, para uma cartolina. Você vai anotar todos os seus objetivos e na prática você vai conseguir perceber essa clareza que eu estou falando aqui. Eu vou te passar um conceito do Peter Drucker para facilitar você ter mais clareza. Esse Peter Drucker, o autor desse livro aqui, talvez você já leu, ele tem vários livros importantes, esse é um deles. Então, Peter Drucker, ele criou uma fórmula, um acrônimo para facilitar você colocar os seus objetivos no papel, que é chamado de SMART. Muita gente aí no desenvolvimento humano ensina, é chamado metas SMART. Então, qual que é o primeiro da meta SMART? É você ser específico. Ah, eu quero ganhar, vamos supor que você quer ganhar mais dinheiro com o imóvel. Tá errado. Agora você fala o seguinte, eu quero ganhar 500 mil reais a mais de lucro com imóvel. Tá específico. Beleza, você colocou um número, é 500 mil. Mas esses 500 mil, como que você quer ganhar? Você quer ganhar fazendo uma única casa de alto padrão e ganhar 500 mil reais de lucro? Você quer fazer 2 casas e ganhar 250 mil de lucro? Ah, você quer fazer 4 casas e ganhar 125 mil reais de lucro? Ou seja, você passou para o papel o seu objetivo de forma que ele é mais específico. Ah, vou construir em qual bairro? Qual que é o lote que eu vou comprar? Aonde que eu vou comprar? Esse lote que eu vou comprar, eu fiz o estudo de viabilidade. Lá, nesse bairro, é possível conseguir vender uma casa para mim ganhar 500 mil de lucro? Ou será que eu tenho que fazer 4 casas para ganhar 125 mil reais de lucro em cada uma para mim ganhar os 500 mil? A sua meta, ela tem que ser mensurável. O que é mensurável? Ah, eu quero ganhar 500 mil. Então, se você determinou que você vai fazer 4 casas ganhando 125 mil em cada casa, e se você já fez 2, então você já ganhou 250. Ou seja, é possível medir. Mensurável é que é possível medir. A sua meta também, ela tem que ser alcançável. Às vezes é muito comum eu atender pessoa e ela falar o seguinte, eu quero ganhar tantos mil. Mas aí eu vou analisar quanto que essa pessoa já ganhou nos últimos 2 anos. E vai perceber que ela não ganhou nem a metade daquilo que ela está falando que quer ganhar. Então, você não vai conseguir. Se você coloca uma meta de ganhar 500 mil reais de lucro, mas nos últimos 2 anos você não conseguiu ganhar 200 mil, então você não vai conseguir ganhar no próximo ano 500 mil reais. Por quê? Se nos últimos 2 anos você não conseguiu ganhar 200 mil, você tem que colocar uma meta menor. A sua meta tem que ser alcançável. Alcançável tem que estar dentro da lógica. Se no último ano você conseguiu ganhar 150 mil, você não pode colocar uma meta de 500 mil, a não ser que você fizer várias mudanças para você conseguir chegar lá, mas ela tem que ser alcançável, não pode ser só colocar por colocar, tem que ser algo alcançável. Ela tem que ser algo também relevante, ela tem que ser importante para você. Ah, eu quero construir para vender, eu quero ganhar tantos mil reais por ano. Mas por que você quer fazer isso? Qual que é o objetivo que você quer? Qual é a lógica? Qual é o porquê que você quer? Você tem uma clareza das coisas que vai fazer externa, mas também você tem uma clareza interna. O que eu quero? Por que eu quero? Eu quero ganhar mais dinheiro? Por que eu quero ganhar mais dinheiro? Por que eu quero ganhar tantos mil por ano? Qual o objetivo? Qual é as pessoas além de você que vai ganhar com isso? Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer ter liberdade financeira? Você quer construir para vender? E ao mesmo tempo, paralelo a isso, você quer criar uma fonte de renda? Eu ensino as pessoas a criar uma fonte de renda, em vez de dar desconto, ela fazer um financiamento, que depois eu vou explicar sobre isso, ela fazer um financiamento. Por exemplo, a sua casa está para venda por 530 mil reais.
E aí o cliente ele consegue de financiamento, ele consegue tudo lá, ele consegue, sei lá, 480. Ele consegue comprar por 480. E aí, mas você pode vender ela por 480. Mas em vez de você vender ela por valor que você pode vender, seria muito mais fácil você fazer um financiamento paralelo ao financiamento do cliente, mesmo que seja pouco por mês, é melhor você fazer um financiamento menor, mas você ganhar aquela porcentagem ali todo mês, do que você simplesmente dar desconto. Tem muitas pessoas que ela simplesmente dá desconto em vez de pegar um lote, em vez de pegar um carro. Isso eu vou falar mais também na parte de psicologia de negociação, né? Você conseguir negociar melhor, conseguir influenciar as pessoas, mas também não perder negócio. Você ter uma capacidade de negociar de forma que o cliente tem um carro, você pega o carro dele, mas como você sabe negociar, você consegue vender aquele carro. A sua meta também ela tem que ser temporal, ou seja, ela precisa de um tempo. Eu vou construir para vender. Mas qual que é a data que você vai começar e qual que é a data que você vai ter nessa casa? Se não tiver data, o tempo só vai passando. Se você não tiver data, você passa para o pedreiro fazer, você vai cobrar menos. Então, ela tem que ser temporal, ela precisa ter uma data. Eu quero fazer isso até tal data. Você passar para o papel os seus objetivos dessa forma smart vai te ajudar a você a conseguir ter mais clareza. Você colocar uma meta específica, você colocar uma meta que ela é relevante, que ela é alcançável, que ela é mensurável, para você para colocar isso no papel e você saber o porquê disso, né? O que você tem que fazer de forma externa, mas também encontrar a lógica, o porquê você quer fazer de forma interna. Quais são os seus motivos que você tem para fazer isso? Você quer uma casa melhor? Você quer comprar um carro para você? Você quer ter mais fonte de renda? O que você realmente quer? Então você tem que ter a clareza externa, mas também ter uma clareza interna por que você quer fazer isso. Provavelmente você já ouviu falar de Napoleão Hill, que ele estudou mais de 25 anos e ele descobriu que as pessoas bem-sucedidas, elas tinham muito claro na mente aquilo que elas queriam. Elas tinham claro, elas sabiam exatamente o que elas queriam. E esse estudo dele demorou mais de 25 anos. O que você talvez não sabe é que naquela época, o Napoleão Hill ele descobriu um fato, que as pessoas bem-sucedidas, elas tinham clareza, elas sabiam exatamente o que elas queriam. Hoje, a ciência já descobriu que quando a pessoa tem clareza, quando a pessoa ela consegue ter muito claro na mente aquilo que ela quer, a frequência dela é mais alta. E a frequência sendo mais alta, ela consegue resultado melhor. Você aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro, no lobo pré-frontal. Isso faz com que você tenha um raciocínio mais rápido, faz com que a sua frequência aumenta. E qual que é a importância da frequência? Você sabe que é o seguinte, a pessoa quando ela tem uma frequência baixa, ela não consegue tomar decisão. As decisões que você toma, você precisa ter uma frequência alta. Se você tiver numa frequência baixa, que é uma frequência de medo, uma frequência de preocupação, uma frequência de ansiedade, uma frequência de dúvida, você não consegue tomar uma boa decisão. Você precisa estar numa frequência mais alta. Então, no seu dia a dia, a frequência mais alta, você vai conseguir tomar melhor decisão e na hora de vender o imóvel, se seu cliente estiver com uma frequência baixa, você não consegue fazer com que ele compre a casa. Por quê? Porque ele tem dificuldade de tomar uma decisão com uma frequência baixa. Porém que você não consegue aumentar a frequência da outra pessoa se a sua frequência estiver baixa. Imagina que você está com uma água fria e aí você quer esquentar uma água fria com outra água fria. Você não vai conseguir. Para você esquentar uma água fria, você precisa colocar uma água quente, que aí ela vai ficar morna, ela vai aumentar a temperatura. A mesma coisa nessa questão de frequência. Quando a sua frequência está baixa, você não consegue aumentar a outra frequência, aumentar a frequência daquela outra pessoa. Por quê? Porque a sua frequência está baixa. E aquela pessoa com uma frequência baixa, ela não consegue tomar a decisão para comprar. Então, mesmo que você tenha todo o estudo de psicologia de negociação, você sabe influenciar as pessoas,
Mas se a sua frequência estiver baixa, você não consegue aumentar a frequência da outra pessoa, você não aumentando a frequência da outra pessoa, ela não consegue tomar decisão. E o que isso tem a ver com a clareza? É que quando você tem clareza, a sua frequência aumenta. Quando você tem falta de clareza, que você tem dúvida, você tem ansiedade, ou você tem medo, você tem preocupação, você tem qualquer emoção que a frequência é mais baixa, você não consegue ter esse raciocínio para aumentar a frequência do outro. Por que é difícil você ter clareza? E você ter clareza não é algo natural. É algo que você precisa fazer um esforço para você conseguir ter essa clareza. Mas eu vou explicar aqui as 3 razões, tem mais, mas eu vou falar de 3, que dificulta você ter clareza. Qual que é a primeira dela? A primeira é o seguinte, é porque a nossa mente ela tem uma tendência natural de ir para o negativo. Tudo na natureza é assim. Você limpa uma casa, qual que é a tendência natural? Ela continuar cada vez mais limpa ou ela sujar? A tendência natural é ela ficar suja. Você limpa o seu carro, a tendência natural é ele ficar sujo. Você arruma uma casa, você fez a casa sua está novinha. Qual que é a tendência natural? Ela ficar cada vez mais nova ou ela ir acabando? Ela ir estragando. Ela vai estragando com o tempo. A nossa mente é a mesma coisa. Ela tem uma tendência natural de ir para o negativo. É o que chama de entropia psíquica. Como a nossa mente já tem uma tendência natural ir para o negativo, você precisa fazer um esforço para você conseguir ter clareza. Porque quando você vai para o negativo, você passa a ter confusão. A sua mente fica desorganizada. E aonde tinha clareza, você passa a não ter mais. A primeira razão que você tem dificuldade de ter clareza é essa. É porque a nossa mente ela tem uma tendência natural de ir para o negativo. É o que eu chamo de entropia psíquica. Qual que é a segunda razão? A segunda razão é porque todos nós temos 5 traços de caráter. E cada um desses traços de caráter tem uma forma diferente de pensar. E esses traços de caráter podem estar funcionando perfeitamente ou eles podem estar em conflitos. Por exemplo, você pode ter 2 traços de caráter 100% e 3 em conflitos. E quando você está em conflito emocional, você tem essa dificuldade de ter clareza. Esses traços de caráter, cada um tem uma forma de pensar. E você já percebeu que às vezes você quer fazer uma coisa, parte de você quer fazer uma coisa, mas às vezes parte não quer, a outra parte não quer fazer. Por exemplo, você quer vender sua casa, mas você talvez não gosta de oferecer. Talvez você não gosta de gravar vídeo para você colocar nas redes sociais para facilitar você vender sua casa. Mas por que você não gosta de gravar? É porque você tem um traço de caráter que não gosta de exposição. E como ele não gosta de exposição, ele fala o seguinte, olha, nisso aí, essa parte aí eu não quero. Ou seja, você precisa de fazer uma coisa, parte de você entende que aquilo ali é importante, que você deve fazer, mas parte de você não quer fazer. Então você quer muito uma coisa, mas parte de você quer e parte não quer. Você tem 5 traços de caráter, porém em proporção diferente. Se você tiver mais de um, você vai pensar de um jeito. Se você tiver mais do outro, você vai pensar de outro jeito. Mas você tem os 5. E aí, quando esses 5 traços de caráter, eles não estão em harmonia, ele não está todos pensando em conquistar aquele objetivo que você quer, você tem um conflito entre esses traços de caráter e aí você dificulta ter essa clareza mental. E quando eu faço o atendimento, eu analiso a sua personalidade, eu analiso quais são os seus traços de caráter e aí você passa a entender os seus traços de caráter e começa a ter clareza do passo a passo que você tem que fazer para você conseguir conquistar as coisas que você quer. A terceira coisa que dificulta você ter clareza é as dificuldades do dia a dia, são os problemas do dia a dia. Por exemplo, você vende uma casa, aí aquela casa que você vendeu, o cliente te liga que está com vazamento. Está com uma dilatação na parede, a caixa d'água lá não deu certo, te ligou porque deu um problema lá na parte elétrica. Está com infiltração não sei aonde. Ou seja, os problemas normais do dia a dia. Você vendeu para alguém, mas aquela pessoa ela não te pagou
Você chamou as pessoas para trabalhar, você já passou o dinheiro para o cara fazer a obra, mas ele está demorando mais do que o combinado. Você está com dificuldade de arrumar pedreiro. Você fez a casa para vender, mas a casa está parada lá, você não conseguiu vender. Então aquilo ali te gera preocupação. Ah, você pegou um dinheiro emprestado, você pegou um dinheiro com um sócio para fazer a casa e aí aquele sócio está precisando de dinheiro. Ou seja, esses problemas do dia a dia vai desorganizando, vai dificultando a sua mente, o seu raciocínio. Isso é como se fosse um lixo mental. Você tem a casa, se você não limpar a sua casa, vai acumulando lixo lá dentro. A nossa mente, a mesma coisa. Esses problemas do dia a dia vai acumulando na sua mente e vai desorganizando os seus pensamentos, vai desorganizando a sua forma de pensar. E aí, cada problema, cada dificuldade que você vai acumulando, vai abaixando a sua frequência. E você, com a frequência baixa, você não consegue ter clareza. Você acha que tem clareza, mas você vê menos possibilidade. Você, na hora de convencer as pessoas, você está com a frequência baixa e aí você não consegue convencer aquela pessoa. Por quê? Porque você não está bem, você não tem clareza. Quando você não tem clareza, a sua frequência está baixa. E as pessoas para comprar a sua casa, as pessoas para tomar uma decisão, ela precisa estar com a frequência mais alta. Mas para você aumentar a frequência de outra pessoa, você precisa primeiro aumentar a sua frequência. E não tem como você aumentar a sua frequência se você não tiver clareza. Quando você fizer um atendimento comigo, você vai perceber na prática mais resultado e aí você vai conseguir perceber que a sua frequência aumenta, o seu raciocínio melhora, você começa a ver muito mais possibilidade quando você tem essa clareza.